Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. O clima nos bastidores do futebol brasileiro anda carregado. E em Minas Gerais, o silêncio começa a fazer mais barulho do que qualquer declaração oficial. Entre conversas atravessadas, olhares desconfiados e frases ditas pela metade, cresce um rumor que vem sacudindo torcedores e dirigentes, envolvendo diretamente um dos nomes mais comentados do elenco celeste. A história que corre de boca em boca aponta para uma possível ruptura emocional e profissional entre Caio Jorge e o Cruzeiro. Algo que ninguém confirma, mas que muitos parecem já aceitar como inevitável. O centroavante, conhecido por sua postura reservada em público, estaria vivendo um momento de inquietação interna, alimentado por promessas, sondagens e pela sensação de que seu ciclo em Belo Horizonte pode estar chegando ao fim de forma abrupta. Não se trata apenas de uma transferência comum, mas de uma narrativa que mistura ambição, frustração e a eterna disputa de forças entre clubes gigantes. Em rodas de conversa, comenta-se que o jogador se sente pronto para um salto maior e que esse sentimento teria se intensificado após contatos indiretos vindos do Rio de Janeiro. O Cruzeiro, por sua vez, tenta manter a normalidade, mas fontes próximas garantem que o ambiente já não é o mesmo. Tudo acontece nos bastidores, longe das câmeras, mas com ecos que começam a alcançar a arquibancada, criando um cenário de expectativa tensa e desconfiança generalizada. A possível saída de Caio Jorge não seria apenas mais uma negociação de mercado, mas sim um capítulo delicado na relação entre atleta e clube. Pessoas próximas ao atacante sussurram que ele estaria pressionando internamente por uma liberação, usando argumentos que misturam desejo pessoal e planejamento de carreira. Fala-se em conversas firmes com representantes, em reuniões prolongadas e em uma postura mais incisiva do que aquela que o torcedor se acostumou a ver. Para muitos, isso soa como uma quebra de confiança, especialmente em um clube que apostou alto em sua recuperação técnica e emocional. A palavra traição começa a surgir nos debates mais acalorados, mesmo que ninguém a assuma oficialmente. O sentimento é de que algo foi prometido e não cumprido, ou talvez de que novas possibilidades falaram mais alto do que o compromisso assumido. Nesse jogo de versões, cada lado parece guardar suas cartas, enquanto o jogador mantém um discurso público de foco e respeito. Ainda assim, o contraste entre o que se diz e o que se comenta nos corredores é evidente. O Cruzeiro tenta blindar o elenco, mas a simples circulação desse rumor já afeta o ambiente, criando um clima de instabilidade que ameaça contaminar o desempenho coletivo. Do outro lado dessa história, aparece um velho conhecido do protagonismo nacional, sempre atento a oportunidades de mercado e acostumado a operar com discrição até o momento certo. O Flamengo surge como o suposto destino desejado, não apenas por sua estrutura e visibilidade, mas pelo projeto esportivo que encanta jogadores em busca de afirmação definitiva. Segundo especulações, o nome de Caio Jorge teria sido bem recebido internamente, visto como uma peça capaz de agregar juventude e potência ofensiva ao elenco rubro-negro. Nada é confirmado, mas o simples fato de o clube carioca ser citado já inflama a imaginação do torcedor e aumenta a pressão sobre todas as partes envolvidas. Há quem diga que intermediários trabalham silenciosamente para alinhar expectativas,
enquanto outros garantem que o interesse é antigo e apenas ganhou força agora. Para Caio Jorge, vestir a camisa do Flamengo representaria não só um desafio esportivo, mas também uma mudança simbólica de patamar, algo que pesa muito na balança de um atleta jovem, porém experiente. O problema é que, ao mesmo tempo em que esse sonho cresce, a relação com o clube atual parece se desgastar, criando um dilema que pode marcar sua trajetória. A trajetória de Caio Jorge sempre foi cercada de expectativas desde os tempos de base, quando começou a chamar a atenção pelo faro de gol e pela maturidade incomum para sua idade. Revelado pelo Santos, ele rapidamente ganhou projeção nacional, chegando a vestir a camisa da seleção em competições de categorias inferiores, algo que reforçou a imagem de promessa sólida. Ao longo do tempo, enfrentou altos e baixos, lesões, adaptações e cobranças, como acontece com a maioria dos talentos brasileiros. No Cruzeiro, encontrou um ambiente de reconstrução, onde poderia retomar confiança e protagonismo. Por isso mesmo, a possibilidade de uma saída forçada soa estranha para parte da torcida, que acreditava em um compromisso mútuo de longo prazo. Porém, o futebol é feito de movimentos rápidos e decisões nem sempre racionais. A sensação que paira é a de que o jogador enxerga uma janela rara se abrindo, enquanto o clube teme perder um ativo importante, sem o retorno desejado. Essa tensão silenciosa transforma cada treino e cada aparição pública em um momento de análise intensa, como se todos buscassem sinais de um desfecho iminente. Nos bastidores cruzeirenses, o assunto é tratado com cautela, mas não com indiferença. Dirigentes evitam declarações mais firmes, enquanto pessoas ligadas ao dia a dia do clube admitem preocupação com o comportamento recente do atacante. Não se fala em rebeldia aberta, mas em gestos sutis, em conversas mais curtas e em uma distância emocional que não existia antes. Ao mesmo tempo, o discurso oficial tenta preservar a imagem de profissionalismo, reforçando que nenhum atleta está acima do projeto coletivo. Ainda assim, a simples circulação da ideia de que Caio Jorge estaria forçando uma saída já cria ruídos difíceis de controlar. Para o torcedor, fica a sensação de que algo importante está sendo decidido longe de seus olhos e que o desfecho pode não ser favorável. A palavra rumor ganha força exatamente nesse vácuo de informações claras, alimentando teorias e paixões. Em Minas, a história começa a ser contada como um possível caso de desamor precoce, em que o sonho de um acaba se chocando com a expectativa de muitos. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o silêncio também fala alto. O Flamengo, experiente em lidar com grandes negociações, não se manifesta, mas observa atentamente cada movimento. A ideia de contar com um centroavante jovem, com histórico de seleção e fome de afirmação, agrada a setores do clube. A especulação cresce justamente porque faz sentido esportivo, financeiro e simbólico. Para Caio Jorge, a troca de ares poderia representar um recomeço em um palco ainda maior, com holofotes intensos e cobrança proporcional. O risco, claro, é carregar para sempre o rótulo de quem virou as costas cedo demais para um projeto que lhe estendeu a mão. Essa narrativa, ainda em construção, divide opiniões e promete capítulos intensos. Nada está escrito em pedra, mas o rumor já ganhou vida própria. E quando isso acontece no futebol brasileiro, o final costuma ser imprevisível. A segunda parte dessa história começa justamente no impacto emocional que um possível rompimento pode causar, tanto no jogador quanto na torcida. Para muitos cruzeirenses, Caio Jorge simbolizava mais do que um simples reforço.
Era a personificação de um projeto de retomada, de confiança em talento jovem e de reconstrução de identidade. Ver esse nome associado a uma saída forçada desperta sentimentos de frustração e até de ingratidão, mesmo que os detalhes nunca tenham sido expostos claramente. No imaginário coletivo, cria-se a ideia de que algo foi quebrado, de que um pacto silencioso foi desfeito antes de amadurecer. Para o atleta, por outro lado, a situação pode ser vista como um conflito interno entre gratidão e ambição, algo comum em carreiras que se desenvolvem sob pressão constante. O rumor ganha força justamente porque toca nesse ponto sensível, onde emoção e negócio se misturam. Cada silêncio do jogador, cada ausência de uma palavra mais firme de compromisso, vira combustível para interpretações variadas. O futebol, nesse sentido, se transforma em uma novela sem roteiro fixo, onde cada gesto é analisado como prenúncio de um adeus iminente. No centro dessa especulação está a ideia de que Caio Jorge estaria utilizando sua posição e seu potencial como forma de pressão indireta. Não se fala em atitudes explícitas, mas em um jogo psicológico sutil, típico de negociações complexas. Pessoas ligadas ao mercado afirmam que esse tipo de movimentação é comum quando há interesse real de um clube maior e quando o atleta acredita que sua valorização atingiu um ponto crítico. O Cruzeiro, por sua vez, se vê diante de um dilema clássico: segurar um jogador que pode não estar mais totalmente comprometido ou negociar antes que a situação se deteriore. Nenhuma dessas opções é simples e ambas carregam riscos esportivos e institucionais. A narrativa da traição surge justamente nesse espaço cinzento, onde não há vilões claros, apenas interesses divergentes. Para o torcedor neutro, é apenas mais um capítulo do mercado. Para quem vive o clube, é uma ferida em potencial, ainda aberta e sensível. A sombra do Flamengo nessa história funciona quase como um catalisador emocional. O clube carioca, por sua grandeza e exposição, costuma amplificar qualquer rumor que o envolva. A simples possibilidade de Caio Jorge vestir o vermelho e preto transforma uma negociação comum em um evento simbólico, especialmente quando envolve um clube tradicional de outro estado. A rivalidade indireta, a comparação de projetos e a diferença de recursos entram em cena, mesmo que ninguém fale disso abertamente. Para o jogador, a ideia de atuar em um ambiente de alta competitividade e visibilidade pode ser irresistível, alimentando sonhos antigos de afirmação definitiva no cenário nacional. Porém, essa escolha também traria um peso extra, já que qualquer oscilação seria potencializada pelo tamanho da torcida e pela cobrança incessante. O rumor, portanto, não trata apenas de uma transferência, mas de uma mudança de vida, de identidade profissional e de narrativa pública. Outro ponto que alimenta essa especulação é o histórico de Caio Jorge como atleta que sempre conviveu com expectativas elevadas. Desde cedo, seu nome foi associado a promessas de sucesso, convocações e comparações com grandes atacantes. Essa bagagem pode influenciar sua percepção de tempo e oportunidade, fazendo com que cada temporada pareça decisiva. No Cruzeiro ele encontrou espaço e respaldo, mas talvez não a vitrine que imagina precisar neste momento da carreira. Essa inquietação, ainda que compreensível, se choca com a paciência exigida por projetos de médio prazo. O rumor da saída nesse contexto ganha contornos quase inevitáveis, como se fosse apenas uma questão de quando e não de se. Para muitos analistas informais, a história já caminha para um desfecho previsível, mesmo sem confirmações.
O impacto dessa possível negociação vai além dos envolvidos diretos e alcança o ambiente geral do futebol brasileiro. Histórias assim reforçam a percepção de que vínculos estão cada vez mais frágeis e de que a lógica do mercado se sobrepõe rapidamente à construção de identidade. Para o Cruzeiro, perder Caio Jorge nessas circunstâncias poderia representar não apenas uma perda técnica, mas um sinal de alerta sobre a dificuldade de reter talentos em um cenário competitivo. Para o Flamengo, seria mais uma demonstração de força e capacidade de atrair jogadores em momentos-chave. Para o atleta, seria a chance de reescrever sua trajetória, assumindo riscos calculados. O rumor cresce porque cada parte enxerga benefícios e prejuízos diferentes, criando um jogo de forças silencioso. No fim das contas, o que existe é uma história em ebulição, construída mais por suposições do que por fatos concretos. Ainda assim, no futebol, rumores têm poder real, moldam comportamentos e antecipam decisões. Caio Jorge se vê no centro desse turbilhão, dividido entre o passado recente em Minas e a promessa tentadora que vem do Rio. A torcida observa, especula e sofre, enquanto dirigentes calculam cenários possíveis. Ninguém confirma nada, mas todos parecem se preparar para algo grande. Se haverá traição, ruptura amigável ou permanência inesperada, só o tempo dirá. Até lá, a narrativa segue viva, alimentada por silêncios, olhares e pela eterna paixão que transforma qualquer boato em manchete emocional. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O que mantém esse rumor pulsando é justamente a ausência de desmentidos contundentes e a sensação de que todas as partes estão apenas aguardando o momento certo para agir. Nos corredores do futebol, comenta-se que quando o silêncio se prolonga demais, ele deixa de ser cautela e passa a ser estratégia. Caio Jorge, mesmo sem alterar publicamente seu discurso, estaria vivendo um período de reflexão profunda, avaliando não apenas o próximo passo, mas o impacto que ele terá sobre sua imagem e sua carreira a longo prazo. Pessoas próximas relatam um jogador mais introspectivo, consciente de que qualquer movimento agora será interpretado como um posicionamento definitivo. Para o torcedor do Cruzeiro, isso gera angústia, porque a identificação com um atleta não se constrói apenas com gols, mas com a sensação de pertencimento. A ideia de que ele possa sair pressionando o clube fere esse sentimento coletivo. Ainda que o futebol moderno funcione assim. O rumor cresce porque parece fazer sentido dentro da lógica atual do esporte, onde oportunidades não esperam e projetos podem ser interrompidos sem aviso. Cada treino fechado, cada conversa reservada, cada detalhe aparentemente banal vira peça de um quebra-cabeça que ninguém consegue montar por completo. Há também quem enxergue nessa história uma jogada arriscada de todos os lados. Se Caio Jorge força a saída e o desfecho não corresponde às expectativas, o custo emocional e profissional pode ser alto. O rótulo de jogador impaciente ou pouco comprometido costuma acompanhar carreiras por muito tempo, mesmo quando os contextos são mais complexos do que parecem. Para o Cruzeiro, ceder à pressão pode abrir precedentes perigosos, enfraquecendo sua posição em futuras negociações. Já para o Flamengo, entrar em uma operação cercada de ruído pode significar assumir não apenas um atleta, mas toda uma narrativa carregada de polêmica. Esse equilíbrio delicado faz com que tudo avance lentamente, quase como um jogo de xadrez, onde cada movimento precisa ser calculado. O rumor
nesse cenário, funciona como uma espécie de termômetro emocional, revelando tensões que não aparecem nos comunicados oficiais. É a voz informal do futebol, aquela que antecede as decisões e prepara o terreno para o impacto que virá. No imaginário popular, histórias assim costumam ganhar contornos dramáticos, com heróis, vilões e reviravoltas inesperadas. A possível saída de Caio Jorge do Cruzeiro rumo ao Flamengo já é tratada por muitos como um daqueles episódios que marcam épocas, independentemente de como terminem. Se ficar, será visto como alguém que resistiu às tentações e reafirmou o compromisso. Se sair, especialmente em meio à pressão, carregará para sempre a marca dessa escolha. O rumor se sustenta porque toca em temas universais do futebol brasileiro: ambição, lealdade, oportunidade e identidade. Enquanto nada se confirma, a história segue sendo contada em tom de especulação, alimentada por paixões e interesses. É assim que o futebol vive, entre o que acontece em campo e o que se constrói fora dele. E, nesse momento, Caio Jorge está exatamente no centro desse palco invisível, onde cada decisão ecoa muito além das 4 linhas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!